Então, essa questão, ele pede para a gente o seguinte, ó, cite o nome desse processo de separação de mistura. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, você tinha serragem e areia. Serragem e areia seria uma mistura heterogênea de dois sólidos. E aí, depois você vem nesse mesmo sistema e adiciona água e você percebe que a areia fica embaixo, a água entre a areia e a serragem vai flutuar sobre a água. Então, eu estou pedindo, cite o nome do processo de separação de mistura. Nesse caso, a gente chama esse processo de separação de mistura de... o nome desse processo é sedimentação fracionada ou flutuação. Então, citar o nome do processo, nós já o fizemos, né? Aí ele pede, ó, descreva e explique a função da água nesse processo. Quando você tem a mistura de dois sólidos, e essa mistura é heterogênea, você vai adicionar, no caso, quando a gente tem a sedimentação fracionada, você vai adicionar a água, e essa água vai ser um líquido que a gente chama de líquido de densidade intermediária. Esse líquido de densidade intermediária, o que ele tem? Qual é a função dele, né? Densidade intermediária. Então, você vai ter um líquido de densidade intermediária. E aí, o que significa esse líquido de densidade intermediária? Ele será um líquido que vai ser mais denso do que a serragem, por isso que a serragem vai flutuar no meio, mas esse líquido vai ser menos denso do que a areia. Então, esse líquido serve para separar a serragem da areia. E o muito importante também, ó, esse líquido, ele não pode solubilizar nem a serragem, nem a areia. Ele não pode ser solúvel em nenhum dos dois sólidos. Então, ele só tem uma densidade intermediária entre esses dois sólidos, que é uma densidade mais densa do que o material e menos denso do que o outro material. Então, ele é mais denso do que a serragem e menos denso do que a areia